No programa desta semana acompanhamos a vitória de Fernando Pérez e José Pedro Silva no Rally Targa Serra da Freita. Em Fátima acompanhamos o arranque do mais prestigiado Troféu Nacional de Karting, o Troféu Mariatel Rotax, e fora de portas, Budapeste recebeu a quinta prova do Mundial de Carros de Turismo, onde o português Tiago Monteiro esteve em plano de destaque. Aroca recebeu a quinta prova do Campeonato Open de Rallys. A Serra da Freita foi o palco desta prova com 2 percursos percorridos 2 vezes. O primeiro, com 11 km, ligou Cando a Figueiredo. O segundo trouxe cerca de 20 km, ligou Manhoce a Cando. Antes de cada corrida, as equipas têm um apurado trabalho a fazer. Pilotos e navegadores fazem o reconhecimento aos percursos, utilizando para isso um carro do dia-a-dia. Como há limites e há bom senso na utilização das viaturas e do percurso, principalmente para não prejudicar as populações locais, eu utilizo o carro do meu dia-a-dia, não ando rápido, ando a uma velocidade suficiente para conhecer e para não ter surpresas no dia do rally, como é óbvio. Isto é um trabalho a dois. O mérito nos rallies não tem nada a ver com a velocidade, é completamente repartido, é um trabalho 50-50. Se algum falha, provavelmente se o navegador falha, a causa até é mais grave do que o piloto falhar. Concluído mais um dia de trabalho, tempo para a troca de informações entre os vários protagonistas desta prova. Com um andamento mais ligeiro, a verdade é que o trabalho de reconhecimento acaba por ser mais cansativo que o próprio rally. Há muito tempo em que temos que perder para fazer cada quilómetro de classificativa, para indicar cada curva, cada ponto, cada corte, cada não corte. E isso é uma parte chata que leva algum tempo. Digamos que um dia inteiro disto, nós chegamos ao fim do dia mais cansados do que fazer uma prova a sério. Os pilotos aproveitaram a presença em Aroca para ensinar às crianças locais o que é isto, os rallies. Como é que funciona o carro? O carro funciona como todos os outros. Tem um motor, tem ignição e trabalha. Agora, tem componentes técnicas que os outros não têm. Tem suspensões, travões são diferentes, os motores têm pequenas alterações para que possam dar mais rendimento. Como é que é a segurança lá dentro do carro? A segurança nos carros de rally, nos carros de corridas em geral, é muito boa, é reforçada, não é? Nós temos, como o Diogo disse, é uma base normal, de um carro normal, depois tem um roll bar, que são os ferros que vocês veem, que nos protege, e vamos num banco próprio, que é a baquet, e tem cintos próprios, e à parte disso levamos os fatos. Exatamente, com os extintores, com tudo, levamos os fatos, temos os capacetes e as luvas para que não nos aconteça nada de mal quando as coisas correm mal na estrada, não é? Mas não são só os pilotos que andam dentro do carro. Então vamos aqui falar olha, com este senhor. Este senhor aqui é um navegador. Sabes o que é um navegador? Sei. E é o quê? É um senhor que navega. Navega. Então, ele vai-te explicar melhor. O que é isto de ser navegador? O navegador tem exatamente a função de orientar todo o percurso, desde a partida até ao final, controlar em termos de horário e depois, durante os troços, tentar ajudar o piloto com as notas de andamento. E desta forma está dado o arranque para o Rally Targa Serra da Freita. A Serra da Freita aguardava agora pelas equipas para o verdadeiro dia de competição. Olhamos então para a prova reservada às máquinas mais antigas do rally, os clássicos. Em Aroca só estiveram 3 inscritos, um Datsun 1200, um Renault 5 Turbo e um Ford Escort RS 2000. Carro que é de tração traseira, normalmente ele atravessa-se um bocadinho traseira e as pessoas gostam de ver isso, nem para reviver os tempos antigos, não é? Também porque antigamente estes carros eram mais usados, não é? Agora os novos, já sabe, aquilo é quase como andar em carris. Os carros tiveram uma evolução brutal, não tem nada a ver do carro que a gente tinha que ter ouvido e sensibilidade para afinar. Agora não, temos mapas eletrónicos, tudo uma coisa computadorizada que evoluiu estrondosamente e que tirou um rendimento, como vê, de motores pequenos, tirar-se cavalagens loucas. E destes 3,
quem vai ganhar. O favorito é o nosso amigo Aníbal, é um piloto muito experiente, tem um carro também muito bom. Este rally é um rally muito a subir, um rally muito rápido, mais propício para os carros dos meus adversários, mas vamos fazer o que pudermos, como fazemos sempre, em todos os rallies. Eu vou tentar ficar em primeiro lugar, nem que os outros tenham que desistir, não é? Vai ser giro, somos todos amigos. Epá, espero ganhar, com o Vítor Torres, mais o Carlos Neves andam-me sempre a lixar a cabeça e a chamar-me velho. Eu não gosto nada disso e vou-lhes provar que não sou velho. Aníbal Rolo acabou mesmo por provar que tem andamento para a concorrência. Vítor Torres e Bárbara Torres começaram este rally Serra da Freita com o objetivo de vencer no grupo 3. Mas o Ford Escort TRS 2000 pregou uma partida à dupla que teve de abandonar a prova no fim da segunda especial e acabaram por ficar na Serra a ver o resto da corrida. No segundo lugar, no grupo 2, terminou o Datsun 1200, pilotado por Carlos Neves. Como navegador está João Reis. Depois da vitória no rally anterior, o Rally Vidreiro, a dupla de Lisboa esteve na freita com o objetivo de andar bem, divertir o público, uma vez que só com 3 inscritos neste troféu não pontuam na prova para os clássicos. Foram 16º à geral. E a vitória no troféu acabou por sorrir ao mais velho deste animado grupo de pilotos que correm nos clássicos, Aníbal Rolo e o Renault 5 Turbo, com Luís Cavaleiro como navegador. Foram 10º à geral. Epá, o rally que me deu um gozo de caraças na parte da tarde. Porquê? Porque de manhã não saía, as curvas não me saía, as coisas bem. Da parte de tarde zanguei-me com isto e isto foi... melhorei 20 segundos na passagem de tarde. Olhamos agora para o troféu Fast Bravo. Aqui está o arranque dos Marbelhas na Serra da Freita. Hélio Abreu e Ricardo Teles terminaram na 3ª posição. Estes pequenos carros mostraram-se grandes no espetáculo que proporcionaram, apesar das dificuldades que a freita impôs aos pilotos, com muito calor e subidas acentuadas. A segunda posição foi para Herculano Antas e Luís Silva. Esta equipa ainda ocupou a primeira posição com uma vantagem de pouco mais de 1 segundo, mas com a neutralização da última classificativa devido a um acidente, acabaram por descer para o 2º lugar do troféu. Vitória, essa, acabou por sorrir nesta prova a Jorge Ribeiro. O piloto penafiel, depois de ter tido forte oposição por parte de Herculano Antas, acabou por levar a melhor. Venceu a derradeira prova de asfalto do troféu, já que as próximas provas estão marcadas para pisos de terra. Foi renhido, foi bastante renhido. Esta última PEC neutralizada fez com que nós ganhássemos o rally sem ter que a fazer, porque nós entramos no penúltimo troço em segundos. Ganhámos o penúltimo, passamos para a frente, o troço é neutralizado, ganhámos o rally, por isso foi bastante competitivo. Andei em primeiro, andei em segundo, por isso não foi fácil, nada fácil. O Herculano teve bastante bem hoje. Mais à frente olhamos para a vitória de Mário Barbosa na prova destinada aos carros de 2 rodas motrizes. Agora, Fátima e a abertura do troféu Mariatel Rotax em karting. O cartódromo de Fátima foi palco da prova de estreia do Mariatel Rotax 2012. Depois de Viana do Castelo ter acolhido o Rotax Winter Series, a organização do mais prestigiado torneio nacional de karting
viajou para Fátima para o arranque de uma nova temporada do troféu Mariatel Rotax. No plano competitivo, na categoria de iniciação, participaram 3 pilotos de palmo e meio. Na primeira final da categoria, Luís Alves não deu qualquer hipótese aos seus jovens adversários, dominando por completo. Na segunda corrida do dia esteve em destaque Duarte Ferreira, que largou melhor e andou na frente durante grande parte das 5 voltas ao traçado Fátima. Contudo, Luís Alves aproveitou, já perto do final, para ultrapassar o líder. Um toque entre Duarte Ferreira e Miguel Teixeira acabou por deixar Luís Alves isolado no comando da corrida. Assim, Luís Alves venceu as 2 provas, acabando por alcançar o primeiro lugar do pódio nesta primeira prova do Mariatel Rotax 2012, com Miguel Teixeira no segundo lugar e Duarte Ferreira na terceira posição do pódio. Como é que foi a tua corrida hoje? Tu ganhaste? Gostei de andar de kart e fiquei em primeiro lugar. Estava em segundo, agora passei para o primeiro. Nas corridas destinadas à categoria micro, participaram nesta prova inaugural do troféu Mariatel Rotax uma mão cheia de pilotos. Mostrando que possui sangue na guerra, Rodrigo Ferreira dominou por completo a jornada da micro em Fátima. Logo de início, o jovem piloto que tão boa conta do recado havia dado em Viana do Castelo no Rotax Winter Series e na abertura do Campeonato Nacional em Braga, revelou a sua determinação ao conseguir uma vantagem confortável para os pilotos nos lugares secundários. Assim, Rodrigo Ferreira dominou por completo a primeira final do dia, a deixar a luta pelo segundo lugar entregue aos pilotos da Tony Kart Portugal, André Quaresma e Gonçalo Salvador. Na segunda final, repetiu-se o filme, com Rodrigo Ferreira a dominar e a relegar para a segunda posição António Correia, que se defendeu dos ataques de André Quaresma, piloto que acabou na terceira posição. Com estes resultados, Rodrigo Ferreira lidera a classificação geral com 70 pontos, enquanto André Quaresma é segundo com um total de 65 e António Correia fecha o pódio com 63 pontos. Parti em primeiro lugar, dei uma ultrapassagem ao último. Correu bem. Na classe destinada aos pilotos júniores, alinharam à partida para esta prova de Fátima uma dezena de pilotos que proporcionaram ao público presente um verdadeiro espetáculo de emoção. Logo na primeira corrida, Johan Sousa, Henrique Batista e Manuel Falcão disputaram a vitória até à última curva, com o piloto da IAKart Competition, Johan Sousa, a mostrar que atravessa um bom momento ao bater toda a concorrência, revelando que se está a adaptar da melhor maneira à nova categoria onde está a correr. Se a primeira final da categoria foi uma prova interessante, a segunda foi de longe ainda mais empolgante de seguir. Logo após a largada, cedo se percebeu que muito dificilmente o vencedor seria conhecido nas primeiras das 20 voltas ao traçado. Assim, após a largada, gerou-se a confusão nas primeiras curvas, com Bruno Burlido a ser o mais penalizado ao ficar fora de pista. Com o passar das voltas, Batista conseguiu alcançar uma vantagem que lhe permitiu manter controlada a distância para os seus adversários, enquanto Nuno Sousa e João Amaral mantinham acesa a luta pela segunda posição, com Sousa a acabar por levar a melhor sobre Amaral. Contas feitas, Henrique Batista subiu ao lugar mais alto do pódio, enquanto Johan Sousa, que acabou a segunda manga na quinta posição, foi segundo na geral e Nuno Sousa ao terceiro na classificação final desta primeira prova do troféu Mariatel Rotax. Foi uma corrida do início até ao fim, da primeira volta até a 20ª. Foi uma luta, não esperava ser assim tão forte, mas esperava ser competitiva, mas nunca imaginei que fosse até a última volta. Foi realmente incrível. Na categoria Max, 16 pilotos marcaram presença no cartódromo de Fátima. Assim, na primeira final, Pedro Paixão confirmou as expectativas reveladas no treino, mantendo um ritmo forte desde o início e relegando para o segundo lugar Francisco Mora, enquanto Jorge Amaral era terceiro no final das 20 voltas ao traçado de Fátima. Já João Correia ocupava a quarta posição. Na segunda final, a forte largada de Pedro Paixão cedo deu a entender que o piloto madeirense não iria facilitar a vida à concorrência. Nos lugares secundários, a luta entre Francisco Mora, Jorge Amaral e João Correia mantinha acesa a luta pelo segundo lugar, com Mora a ser o melhor e Jorge Amaral a acabar na terceira posição, após uma intensa luta com o piloto da Mariatel Competição. Apesar de Jorge Amaral ter sido terceiro classificado nas duas finais,
O piloto de Santa Maria da Feira viu no final da prova todo o seu esforço ser debelado, já que após as verificações técnicas foi detectada a falta de uma pequena peça na embreagem do kart, uma falha cuja consequência acabou por ser a desclassificação ditada pelo Colégio de Comissários. Com esta penalização acabou por beneficiar João Correia, que subiu ao terceiro lugar do pódio atrás de Francisco Mora e de Pedro Paixão. Parece sim, tive uma boa estreia do troféu e espero continuar forte para o resto do campeonato. A prova mais importante desta jornada inaugural do troféu Rotax Marietel foi a destinada à categoria DD2, que contou com uma grelha de 12 pilotos. Assim, com os dados lançados para a primeira final, Eduardo Leitão saiu da pole position e cedo revelou estar mais rápido que todos os seus opositores, alcançando mesmo a volta mais rápida com um tempo de 45 segundos e 8. Na luta pelo segundo lugar, Ricardo Leitão, Frederico Duarte e Paulo Moreira revelavam-se verdadeiros guerreiros do asfalto, bastante rápidos e com uma condução sólida, proporcionando um grande espetáculo com a alternância de posições constantes ao longo das 20 voltas ao traçado do Cartódromo de Fátima. A segunda final foi ainda mais animada. Os pilotos da Primus Racing, desde a bandeira da largada que mostraram que queriam vencer na prova de abertura do troféu Marietel Rotax, e o ímpeto de Ricardo Leitão quase que acabava com as aspirações do seu irmão Eduardo, que queria repetir a vitória de Viana do Castelo. Um toque entre os dois pilotos deixou Eduardo Leitão com alguns problemas de direção e o piloto foi obrigado a uma condução mais acutilante para defender o primeiro lugar. Já Ricardo Leitão repetiu o segundo lugar da primeira prova, enquanto Frederico Duarte era terceiro. Contas feitas, Eduardo Leitão assumiu a liderança do troféu Marietel Rotax 2012 com um total de 70 pontos, seguido do seu irmão Ricardo, que soma 66 pontos, enquanto Frederico Duarte é terceiro com 64 pontos. Tive bastante oposição do meu irmão e do Frederico Duarte também. Infelizmente, um dos nossos grandes adversários, Pedro Paixão, não conseguiu alinhar para a primeira e para a segunda manga. Teve azar, mas tive um grande apoio da minha equipa Cabo do Mundo e do meu mecânico João Pinto, que me ajudaram a alcançar esta primeira vitória importante no campeonato. Daqui a pouco não perca as fortes emoções do WTCC e a excelente prestação de Tiago Monteiro no circuito de Angaroing, na Hungria. Agora vamos ao Rally Targa Serra da Freita para acompanhar aqui os carros de duas rodas motrizes. Diogo Gago esteve em plano de destaque na prova da Freita ao terminar na terceira posição, mostrando um bom andamento. Foi segundo na categoria Júnior e sexto da geral, acabando por alcançar o terceiro lugar no agrupamento 1. Uma prova exigente para o piloto algarvio que demonstrou nas especiais estar cada vez mais adaptado a este carro e aos pisos de Alcatrão. André Marques conheceu algumas dificuldades nas duas primeiras especiais da prova, com o carro a sofrer com os problemas da altitude e da temperatura. Da parte da tarde, a dupla Marques-Magalhães recuperou posições, ficou em quinto da geral e somou o segundo lugar nas duas rodas motrizes. O melhor na Serra da Freita acabou por ser o Saxo Kit Car de Mário Barbosa. Em dia de aniversário ficou no terceiro lugar da geral, foi aumentando o andamento ao longo da prova, beneficiou com o abandono do Saxo Kit Car de João Barros, ascendendo a vitória no agrupamento 1 e conseguindo o primeiro pódio este ano na geral do Campeonato Open de Rallys. Foi um bom rally porque acabamos. Já estávamos a prever alguns problemas, tivemos sempre problemas de travões, as partes finais do rally sempre sem travões, tivemos que guiar com bastante segurança para acabar, para não bater, e a nossa finalidade era acabar o rally. Portanto, acabamos, penso que bem. Ainda não tenho que ver em que lugar é que ficámos, não sei, mas acho que foi mais ou menos. Daqui a pouco vamos olhar a corrida do grupo 2 neste Rally Targa Serra da Freita. Agora viajamos para a Hungria. O circuito de Hungaroring, Hungria, recebeu a quinta prova do Mundial de Carros de Turismo WTCC. A primeira corrida foi totalmente dominada pelos três Chevrolet oficiais, com vitórias de Ivan Muller, seguido por Robert Ruff e Alain Menu. O início da prova ficou marcado pelo toque de Tarquini, que o obrigou a entrar na boxe. Muller dominou esta primeira prova com os colegas de equipa a lutarem entre si pela segunda e terceira posição. A segunda corrida desta quinta prova do Mundial de Carros de Turismo foi totalmente dominada pelo piloto húngaro Norbert Michelisz.
Uma vitória caseira após um arranque assombroso. Michelis dominou os acontecimentos, apesar de uma corrida não menos fantástica de Alain Menu, que conseguiu libertar-se de tudo e de todos, menos do húngaro que fez história ao tornar-se o primeiro piloto a vencer no seu país uma corrida de automóveis ao nível mundial. Já o português Tiago Monteiro conquistou na Hungria o melhor resultado da temporada, com 2 quintos lugares, apesar do seu Seat ainda não possuir um motor 1.6 turbo da última evolução. Voltamos à Aroca para acompanhar a corrida dos principais candidatos à vitória no Rally Targa, Serra da Freita, a prova do agrupamento 2. Aqui já se sabia que Fernando Pérez, a jogar em casa, seria um alvo difícil de abater. No entanto, o piloto deixava antever algumas dificuldades. Eu acho que vai ser o pior rally para mim. Por uma razão muito simples, tenho um troço de 20 km, eu acho que ao fim de 10 vou ficar cansado e a idade vai pesar. Mas são também troços que exigem muita concentração, porque nós não podemos furar, porque um furo afasta-nos da luta pela vitória. E depois também estou a jogar em casa e vou estar um nadinha mais nervoso. Não é que eu fique nervoso nos ralis, encaro isto com muita naturalidade, mas pronto, estou a jogar em casa, com as pessoas amigas, etc. Há sempre uma certa pressão. Já Luís Mota antevia dificuldades para fazer face à forte concorrência. Mas vamos tentar atacar, tomar o pulso dos nossos adversários, a ver como é que eles estão. Está-se a caminhar a passos largos para o nosso terreno, que é terra, e vamos tentar fazer sempre o nosso melhor. Carlos Martins acabou por ser o piloto mais azarado deste rally. Chegou ao fim da quarta especial na terceira posição da geral, terceiro lugar do agrupamento das 4 rodas motrizes, mas não chegou ao controle de parque de assistências. A meio do troço de ligação, a transmissão cedeu e o Mitsubishi não foi ao pódio. José Cruz, em Evo 6, ficou em 6º lugar do grupo 2. O piloto e preparador alinhou. Ao lado teve como navegador Pedro Vaz. Depois do Rally Vidreiro, o piloto de Viseu marcou presença mais uma vez no Open com este carro. André Portugal e Pedro Colasso em Mitsubishi Evo 3, a dupla a competir em casa, mais um piloto da Aroca nesta prova. À geral foram 14º e nas 4 rodas motrizes ficaram em 4º lugar. Luís Mota e Alexandre Ramos subiram ao lugar mais baixo do pódio entre os carros de 4 rodas motrizes, beneficiaram com o abandono de Carlos Martins. Mas os ralis são assim mesmo, o azar de uns é a sorte de outros. Foram 4º à geral desta prova do Open de Rallys. Daniel Nunes de regresso aos pódios aqui na Serra da Freita, no 2º lugar no agrupamento 2, o 2º lugar à geral. Depois do abandono de João Barros, a dupla de Belas que rodava no 3º lugar, subiu para a 2ª posição e não alargou. Venceram na categoria júnior. Fernando Pérez, líder incontestado no Open, chegou à Freita com vontade de somar mais uma vitória, o que acabou por alcançar, mostrando toda a sua supremacia sobre a concorrência. Atenção na placa, aquela plaquinha vermelha, 30, esquerda lenta tarde, que é logo para 30. Fernando Pérez venceu as 4 especiais e, se até à terceira teve alguma oposição de João Barros, depois da desistência deste foi só controlar até ao final da prova. Penso que controlamos a partir do momento em que o João Barros desistiu, controlamos o rally, correu tudo bem, o carro esteve sempre impecável e pronto, pensamos no próximo rally. Foi uma vitória aqui, eu já há muito tempo que não corria aqui na minha terra, em Aroca, e portanto estamos super contentes com esta vitória. Terminado desta forma o Rally Serra da Freita, 5ª etapa do Campeonato Open de Rallys, missão cumprida para o Targa Clube, que em 15 dias colocou 2 rallys na estrada. Foi um evento que provou a capacidade organizativa do Targa Clube, que conseguiu em 2 semanas montar 2 provas, que fomos fustigados com o tempo,
granizo em Vieira do Minho e muito calor na Serra da Freita. Na próxima edição do Auto Magazine, destaque para mais uma etapa do Nacional de Rallys. Sempre espetacular, Rally Serras de Faf. Sem a presença do campeão nacional em título, vamos ver quem vai ganhar esta prova.